Quem me ensinou a ser antirracista foram meus estudantes negros. E quem me ensinou a compreender o sentido do Dia da Consciência Negra foi a teoria, a ciência política, as estatísticas, a história. E só fez sentido o dia em que eu entendi que não é passado. Para quem me conhece, eu tenho dificuldade de... Eu não entendo aquilo que não é lógico, né? Então eu preciso conseguir encaixar ali as coisas. Eu não aceito... É porque é. Tem dificuldade, né? É um exercício que a gente faz ali. Até para poder não reproduzir aquilo que a gente não compreende, né? Eu também não tenho vergonha de, de questionar, né? De discordar, mesmo das coisas que meio que é consenso. Então, nas ciências sociais tem muita coisa que é consenso, e eu discordava para tentar entender. Isso aconteceu na faculdade durante um seminário em 2009 sobre a lei de implementação de políticas educacionais relacionadas à afrodescendência. E era um congresso grande, eu estava lá como estudante de sociologia, e eu levantei a mão e perguntei que para mim não fazia sentido, que eu queria entender, se eles pudessem me explicar, que as cotas estão associadas a uma reparação histórica. Porque se a coisa histórica está no passado, e se está no passado, não tem como, né? Para mim, a ideia de que soava como um troco, né? Tipo, tá bom, você se ferrou e daí por isso você vai ter agora um plus, né? Não cabia na minha cabeça isso. E de fato não é, né? De fato não é uma questão do passado e do presente. A resposta foi bem breve, eu não concordei com a resposta que me deram, achei assim do tipo, falaram que os negros hoje sofrem, né? E ainda era muito distante para mim, né? Porque eu não conhecia todas as estatísticas e tal. E veio uma acadêmica negra falar comigo. Foi até ruim quando eu fiz a pergunta, porque as pessoas me olharam assim, né? Eu me sentia assim, desconfortável, só queria entender. Mas a acadêmica veio falar comigo e ela falou assim, abertamente, que eu não sofri o que ela sofreu por ser negra em sala de aula, com os colegas, com os professores, na rua, no mercado, no shopping. E que meu pai, não sofreu o que o pai dela sofreu para criar ela. E daí eu pensei, tá, é verdade, né? O processo de educação, o mesmo vale para a questão das cotas sociais, né? Para quem baixa renda. Inclusive, a cota racial é também conciliatória, ela também é com a cota de renda, né? Então, sim, se um pai negro tem mais dificuldade de conseguir um emprego, mesmo que ele estudou, do que um pai branco, então é uma dificuldade a mais, né? E daí uma outra questão que eu fui entender depois é uma questão de representatividade. Por uma questão de capital social, né? Capital cultural, que é do Bourdieu. Que é assim, a moeda de troca que a gente tem no mundo, ela não é só o dinheiro. Pode ser a nossa rede de contato, que é o capital social, pode ser o nosso dinheiro, que é o capital econômico, pode ser o capital cultural, que é o quanto a gente compreende, domina e maneja os saberes da classe dominante. Então, tudo aquilo que é associado, segundo Bourdieu, né, Les Héritiers, né, o livro dele, Os Herdeiros, que ele estudou estudantes de escola pública durante um tempo na França, e ele fala que tem coisa que já vem de casa e que os saberes populares não são valorizados e não abrem portas, tá? Então, existe uma barreira ali, uma barreira grande.
Então, a ideia de que não é para mim, não é para mim. E a estatística mostra que filhos de universitários tendem a fazer universidade, porque é uma questão de pertencimento. Eu produzo material e eu gero imagens, busco imagens, um banco de imagens, né? Eu uso inteligência artificial para fazer isso, e a inteligência artificial produz imagens de pessoas brancas. Eu tenho que pedir para a inteligência artificial gerar a imagem que represente a diversidade brasileira. E isso é uma questão de representatividade, né? Eu lembro do Chadwick Boseman, não sei se pronuncia assim, que é o Pantera Negra. Ele falou que ele só chegou a ser um super-herói negro porque ele recusou muitos papéis de negros que eram filhos de mães drogadas, né? E da periferia. Ele falou, não quero fazer esse papel, porque o negro é muito mais do que isso. Então, é uma questão de representatividade. Então, assim, ó, a criança não se vê como um presidente, como um juiz, como um professor, como, né? Porque ela não assiste socialmente, na mídia, nos livros didáticos, essa representatividade. Então, as cotas teriam a função de representatividade, né? E a outra questão que marcou a minha formação com relação à consciência negra, eu tinha muita dificuldade, igual eu falei no começo, de trabalhar esse tema, porque temas sensíveis em sala, você tá falando da vida das pessoas, da vida dos estudantes, você tá falando da família dos estudantes, você tá falando de vida real, de sofrimento real. Então, tem que ter muita delicadeza para fazer isso, eu sempre joguei para teoria. Então, o que o livro diz, o aluno pesquisar e vir trazer, fazer rodas de conversa. E numa dessas rodas de conversa eu estava grávida do Benjamin, há 8 anos atrás. Muito grávida, era quase o final da gravidez, a gente estava numa roda de conversa. Os estudantes tinham que escolher temas e ele foi escolhido o tema da questão do preconceito por esse grupo que tinha que entrevistar pessoas, pegar dados estatísticos, fazer um cruzamento de dados e apresentar para a turma. E o menino apresentou, eu falei que eu tava grávida porque eu já sou chorona e grávida eu era mais ainda. E o aluno começou a falar, gente, e ele falou assim que ele não usou essas palavras, né, mas ele falou, uma mãe branca não precisa ensinar pro filho o que uma mãe negra ensina. Eu parei aquilo, né, eu tinha que não me concentrar muito para não chorar. Mas ele falou, a minha mãe me ensinou que eu não posso... Eu já choro já. Eu já fico pensando nos meus filhos, sabe? Que eu não posso sair de casa de boné. Que eu não posso pôr a mão no bolso. Que eu não posso... Que eu tenho que me vestir sempre muito bem, muito limpo. Com o sapato muito limpo, com a roupa muito limpa. E ele foi falando aquilo. E claro que eu já sabia que existe um estigma social, né? Mas eu pensei uma criança tendo que pensar isso. Para um adulto tem que pensar isso é uma coisa. Agora uma criança que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Que não precisava estar sofrendo ali. E ele falou que na escola ele tinha que ser o melhor. E não adiantava ele ser bom. Ele tinha que ser o melhor. E aquilo assim me marcou. Porque é muito sobre isso, né? E anos depois, a Laura, pra quem não conhece meus filhos, os dois têm olho claro. E a Laura tinha um olho bem azul, pequenininha. Eu lembro que eu chegava na escola e ela tava no colo das professoras o tempo todo na creche. O tempo todo. E eu ficava pensando o quanto o capital, né? É um tipo de capital. E é uma coisa muito sutil. É muito sutil. E o Dia da Consciência Negra é para nós, é para mim. É para todo mundo pensar o quanto lá no subconsciente, num grupo de crianças, uma criança é tratada diferente. O quanto no grupo de amigos uma pessoa é escolhida ou não para fazer certos papéis, né? Nunca vai ser a princesa, nunca vai ser o príncipe, nunca vai ser, sabe? E é uma coisa que é escancarada, né? E as estatísticas mostram o quanto, na prática, hoje, 2025, ainda é difícil. Porque homens brancos ganham mais,
do que mulheres, né? Mulheres brancas ganham mais do que mulheres negras, né? O homem branco ganha mais do que um homem negro. E não é com capacidade diferente, é com a mesma capacidade. Então, duas pessoas que têm um diploma da UFPR, engenharia, as duas podem exercer o mesmo cargo e fazer o mesmo trabalho e uma ganhar diferente da outra. Quem não tem experiência com empresa, eu trabalhei em construtora, tive muita experiência na área comercial, na área administrativa, e a gente sabe que na prática tem pessoas que exercem funções e não está registrado lá na carteira, e pessoas são promovidas, e isso é muito sutil, porque uma pessoa é promovida e a outra não, e muitas vezes está no subconsciente. Eu já vi lojista falando que não contratava negro em shopping, eu trabalhei em shopping há muito tempo, porque não é porque a pessoa era racista, mas ela tinha receio que o cliente fosse racista, entende? Então a estatística prova, e uma questão de representatividade também prova o quanto uma pessoa pode deixar de se colocar numa posição, de se oferecer para um cargo, se oferecer para um emprego, porque lá no fundo ela não acredita, porque ela não tem como referência alguém que foi lá. Se eu não conheço ninguém da minha família, ninguém que eu vejo na TV, ninguém que eu vejo no livro didático, que conseguiu chegar em determinado cargo ou lugar, porque eu vou conseguir. Então, todas as políticas públicas são políticas, as políticas afirmativas, né, as políticas de cotas, elas sim não são para sempre, elas são, a gente espera que elas sejam temporárias e que vai chegar um momento em que as crianças não vão passar por isso e que o jovem não vai passar por isso, que o adulto não vai ser deixado de lado por conta de receber uma promoção por conta da cor, entende? Ter um tratamento diferenciado na rua. E a questão é, para que esse dia serve? Para que a gente pare e pense nas nossas escolhas diárias, no jeito que a gente caracteriza, trata e rotula as pessoas, o mesmo adjetivo que você usa para uma pessoa, você não usa para outra. E um outro assunto que é interessante, que é importante o que a teoria vai trazer sobre o racismo? Raças diferentes não existem, segundo a biologia, de humanos, tá? O cachorro pode ter lá raça diferente, características. O humano não tem raças diferentes. A Gene, livro do Bourdieu, 2001, Arte Med, trata os conceitos que já caiu na Federal, fala sobre o processo de racialização. Características que foram selecionadas com intenção de opressão. Eu seleciono características que vão me dar suporte para que eu possa dominar determinado tipo de pessoas e justificar o absurdo. É a mesma justificativa, por exemplo, que não tem alma e por isso merece ser escravizado e apanhar, né? É processo de racialização. E essa ideia fala também do quanto o racismo, então o racismo são tratamento distinto por pessoas a partir dessas características que não são biológicas, mas são selecionadas de uma diferença, porque geneticamente uma pessoa branca e uma que não é branca vai ter uma gene similar, né? Eu e uma outra mulher branca vamos ter genes diferentes, tais quais uma pessoa. Então não existe um parâmetro fechado que identifique esse aqui é uma gene específica, própria, única, exclusiva de pessoas negras. Porque eu posso carregar, né? Então é um processo de racialização e de opressão com base em características que foram selecionadas com o objetivo de oprimir e que foram respaldadas por leis, né? Não pode entrar no ônibus, o negro não pode entrar na universidade, o negro não pode entrar na lanchonete, o negro não pode em determinados espaços, né? Com força de lei, mulheres que foram vendidas, homens que foram vendidos como mercadoria, isso como um processo legitimado, racismo. Não existe racismo inverso, justamente porque se acontecer de algum branco for discriminado, mesmo pela característica da cor da pele, isso não é respaldado num processo histórico legal, entende? Então é uma discriminação, uma pessoa foi discriminada. O racismo a pessoa foi discriminada por todo um conjunto de representações que tiveram que estão assentadas na história, na legislação, entende? Então tem uma força. Por isso daí tem o racismo institucional. Estatisticamente, os negros
num processo judicial são estatisticamente tratados diferentes pela polícia, pela escola, pelas instituições, né? Então, isso é o racismo estrutural. Então, não é conversa, não é mimimi, é estatística, é ciência econômica, é ciência política, é antropologia. Então, é a realidade batendo na porta e dizendo para todos nós, inclusive para pessoas negras, né? O quanto a gente precisa reconhecer esse tratamento diferenciado para que lá nas nossas decisões diárias a gente combata esse racismo e esse tratamento diferenciado, essa categorização que traz tanta violência e se converte numa desigualdade de oportunidade. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Faz tempo que eu tô para fazer esse vídeo e nessa última, a gente pensa que não tem nada, que tudo já foi dito, né? Mas a gente vê que não, que parece que tem gente que não entendeu, né? Não entendeu. Então eu vim partilhar aqui a minha experiência teórica e prática também, do quais foram as coisas que me tocaram e que me fizeram compreender além da ciência, porque eu penso que não são aqueles que tiram 10 em sociologia, em legislação, que vão ser pessoas comprometidas com uma transformação. Isso é uma teoria que eu tenho. São pessoas que foram tocadas, a ponto de compreender a dor do outro e de compreender a dor e reconhecer a dor, né? Muitas vezes em si mesmo, de determinadas questões. Então não é só uma questão teórica, é uma questão humana, né? Então que a gente precisa aprender reconhecer para poder superar.